Quero fazer um esclarecimento importante para os meus seguidores. Eu tenho tido uma posição de interpretação divergente dos ministros do Supremo no que diz respeito à função da Suprema Corte. Como eu disse, eu sou um originalista, uma corrente própria do direito americano, que entende que cabe ao intérprete do direito interpretar de acordo com o Constituinte desejou a Constituição. Isso eu sempre o escalia como um juiz que exemplifica, foi um dos grandes justices do Supremo Corte Americana. O Supremo Tribunal Brasileiro tem uma corrente doutrinária diversa da minha. E aí vem a divergência de todos esses anos em que eu comecei meu Instagram e que, como os senhores viram, muitas vezes eu divirjo das posições, principalmente no que diz respeito à invasão de competência a outros poderes, porque eles adotam correntes de governos parlamentaristas, como é a consequencialista, como é o neoconstitucionalismo, como é a jurisdição constitucional, para a qual cabe ao Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte, adaptar a Constituição a uma nova realidade que eu entendo que tem que ser feita pelo Legislativo. Eles entendem que é pelo Supremo, exercendo uma função que é política. Eu entendo que o Judiciário, pelo 102 da Constituição, nunca poderia ter. Então, a nossa divergência é fundamentalmente doutrinária. E muitas vezes eu sou criticado quando eu elogio os ministros a quem eu estimo e tenho respeito por eles e o direito de divergir, muito mais velho do que eles. Comecei a advogar em 57 como solicitador acadêmico e formei em 58, advogando como advogado, portanto, há 67 anos, quase 68. Queria colocar um ponto que é importante. Um dos ministros, que é o decano do Supremo, que eu tenho uma amizade muito especial, que eu conheci há 45 anos, é o ministro Gilmar Mendes. Nós temos divergido muito. E divergimos ainda antes, quando ele era apenas advogado-geral da União, mas escrevemos muitos livros juntos. E temos um respeito mútuo. Nesse livro dos 90 anos em minha homenagem, ele faz questão de dizer isso, e por isso eu quero deixar claro que as minhas divergências não reduzem a minha admiração por ele, divergências que eu acho que vão continuar. Veja, por exemplo, esse trecho. No decurso de incontáveis oportunidades que o destino me proporcionou de compartilhar da companhia de Ives Martins, dileto amigo fraternal, conservo indelével em minha lembrança nosso primeiro almoço, ocasião em que tive a ventura de conhecê-lo através de seu filho, com quem já mantinha laços de companheirismo. Isso em 1981. Em 2009, um outro trecho do livro, em que ele faz, enfim, uma série de lembranças do nosso relacionamento de livros, de coordenação de livros, de congressos, ele diz: conservo com particular apreço em minha memória a solene cerimônia em que, no ano de 2009, no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, o distinguiu com o título de doutor honoris causa, laurel, que reconhece sua inexaurível paixão pela academia, vocação que o guiou durante toda a sua trajetória. Os senhores veem, há uma razão, apesar das nossas divergências, da admiração que eu tenho por ele e do respeito. Eu queria colocar isso porque muitos, às vezes, me criticam por criticar decisões e elogiar os ministros. O ministro Gilmar Mendes, quando fundou o Instituto, eu acompanhei, e quando eu ainda viajava, dava quase todo ano palestras nos congressos que ele fazia, ao ponto de ele me dar o Instituto, essa aula de doutor honoris causa, professor honoris causa,
da instituição, é hoje uma das faculdades mais reconhecidas, mais respeitadas do país. Está no Brasil e em Portugal. Do ponto de vista acadêmico, universitário, é uma instituição extremamente respeitável, com professores muito bons, muitos deles ocupando cargos no tribunal, nos tribunais, no Ministério Público, na advocacia. Aqueles grandes nomes da advocacia são professores da escola, e eu tenho pelo IDP, que é uma instituição hoje, enfim, do melhor nível possível no campo, naquele que eu mais conheço, que é o de direito, no campo do direito. Então, eu queria fazer essa observação para os meus queridos seguidores, meus 566 mil amigos seguidores, para que eles compreendam que a minha divergência nunca é contra pessoas. Minha divergência é na interpretação que eu dou à Constituição, e outros dão diferentemente. Mas a amizade e o respeito que eu tenho por alguns ministros, e principalmente pelo ministro Gilmar Mendes, cuja relação de amizade são 45 anos, coordenamos tratado de direito constitucional, de direito financeiro, de direito tributário. Vale dizer, nós fizemos livros, só eu e ele, trabalhamos juntos na redação da lei que resultou na criação da ação de descumprimento de preceito fundamental, que aliás é utilizada agora pelo Hugo Mota para levar para o plenário aquela negação de aceitar, no caso do deputado Ramage, esse rito da DPF. O Gilmar, quando era advogado-geral da União, falou com o Fernando Henrique, que era o presidente da República, para pegar uma comissão de juristas para redigir. E nós formamos uma comissão de 5. Celso Bastos comentou comigo a Constituição Brasileira, que foi quem sugeriu ter uma lei a respeito, pois foi o presidente da comissão, ele, Gilmar, o ministro Oscar Correia do Supremo, Arnoldo Valde e eu. Nós fizemos um texto que foi aprovado sem nenhuma modificação pelo Congresso Nacional, que é a tal lei da ação direta, ação de descumprimento de preceito fundamental. Então eu queria trazer isso para os meus telespectadores, melhor dizendo, para os meus amigos seguidores, para mostrar que eu não mudo nada a minha posição doutrinária, que é uma mera reflexão acadêmica, que não tenho força nenhuma, não tenho poder, apenas o poder da argumentação, da reflexão acadêmica, de ter a coragem de dizer o que penso, e muitos não têm a coragem de dizer. Mas eu sempre tive, durante toda a minha vida, e continuo expondo, sempre com respeito às pessoas. Mas em relação ao ministro Gilmar Mendes, a minha amizade de 45 anos, o meu respeito, e eu respeito muito, como os senhores podem ler nesse livro, em homenagem ao título que o Instituto dele me deu, e o reconhecimento do valor do Instituto, queria deixar muito claro aos meus seguidores, razão pela qual, quando me criticam, eu critico decisões, mas elogio os ministros, queria que compreender que com muito deles eu escrevi livros com Alexandre de Moraes, os que eu coordenei, e livros que ele coordenou, a convite dele, com o ministro André Mendonça, com 6 dos ministros que lá está, com o ministro Toffoli, com a ministra Carmen Lúcia, quando discutimos um novo legislação eleitoral, Hélio Casmani Veloso, que era presidente do Supremo, ou melhor, na época, era ministro do Supremo e veio a ser presidente, e que recebeu como eu, na Universidade de Craiova, doutoramento honoris causa lá na Romênia. Enfim, tudo isso me leva a um respeito acadêmico, uma divergência acadêmica, mas por essa razão é que eu nunca ataco as pessoas que eu respeito. Reconheço o valor que tem,
mas tenho direito, como um velho advogado, um velho professor universitário, de ter a posição que eu vi quando, durante 20 meses, acompanhei a Constituinte. E posso dizer, porque é autorizado por ele, as interpretações que eu tenho colocado no meu Instagram são rigorosamente a interpretação do relator da Constituinte, com quem mantive muito contato naquela época. Continuo mantendo e pertencendo ao Conselho de Notáveis que ele preside na Confederação Nacional do Comércio, onde sou membro. E ele é membro do meu Conselho Superior de Direito na FEComércio de São Paulo. Eram explicações que eu achava que teria que dar em função de muitas críticas que eu recebo e, ao mesmo tempo, explicando que não é uma questão apenas, enfim, de comodismo, de não falar, mas é o respeito que eu tive de uma longa vida acadêmica comum em grande parte desses ministros. E a divergência e se colocou principalmente depois que alguns ministros originalistas como eu deixaram a Suprema Corte, como Marco Aurélio, Moreira Alves, Sidney Sanches, etc., e eles adotaram uma nova corrente de pensamento que não é a minha, mas que eu respeito, porque ela existe doutrinariamente, principalmente nos países parlamentaristas.